Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor está falando aqui nesta manhã, esse dia é profético, né? Que ele fechou a boca do leão na cova de Daniel. Estevão viu, aleluia, quando estava sendo apredejado, ele viu o céu aberto e viu o Senhor lá no seu trono, né? Louvado seja Deus, era os inimigos apredejando Estevão, mataram a carne de Estevão, mas a alma de Estevão, o espírito de Estevão, ele foi para Deus, louvado seja Deus, aleluia. E Estevão viu a glória de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Por que mataram Estevão? Por causa da inveja, né? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e nem todo mundo suporta ver alguém cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio da graça. Isso incomoda Satanás, isso incomoda muito. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é assim com ele, porque Deus usa ele, porque Deus usa ela, mas é porque Deus achou graça aos seus olhos, é porque Deus, louvado seja Deus, aleluia, viu sinceridade naquela pessoa, aquela pessoa viu o coração para Deus, aleluia, e Deus começou a lhe usar tremendamente, Deus começou a dar visão, começou a dar revelação, Deus começou a tomar em profecia, louvado seja Deus. Estevão era um homem que ele era cheio da presença, louvado seja Deus. Daniel era um homem que tinha espírito de excelência, louvado seja Deus. E aí a inveja, né? Louvado seja Deus, quando vem a inveja dos homens, aí o diabo entra para tentar destruir, porque a vontade de Satanás é matar todos os crentes da face da terra, para que não esteja mais oração, para que não esteja louvor, para que não esteja intercessão. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é quem nos livra, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivos, já tinha nos estragado. Mas graças a Deus, e quem nos deu a vitória é por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. E aqui agradeço a minha oportunidade e as palmas bem abertas. Irmão que vai pregar? Eita, glória. O fogo vai descer, amém, igreja? Esse irmão assim, da terceiridade de Jesus é tremendo. Glória a Deus. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, apresentamos a tua mão, meu Pai do céu, Senhor, que vai trazer a tua palavra nesta manhã, Senhor. Jesus, aí, poderosamente, meu Pai, dá força aí, da graça, da saúde, da vitória, Espírito Santo, vai tocando aí tua mão na cabeça do céu, que não seja minha mão, mas a mão do Senhor, Pai. Cura de toda enfermidade, arrepende todo mal da vida dele, dá saúde a ele nesta manhã, Pai. Dá força a ele, dá graça, e usa com autoridade, usa a ousadia do teu Espírito Santo e me dá vitória em nome de Jesus, amém? Vamos receber o nosso pastor, levita, né? Pastor Paulo de Pai, seja te abençoe. Saúde, amada igreja, faça paz em Cristo. Amém. O irmão já orou. Vamos dar prosseguimento na boa palavra de Deus e é o que nos alicerce. Como sempre, a minha esposa me deu essa oportunidade, já vamos continuar no ministério da boa palavra de Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Vamos louvar para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. E é digno de louvor e de adoração único. Deitamos e acordamos, porque Ele nos
Você não
Ensinamento bíblico é uma ordem imperativa de Cristo Jesus para continuar a libertação que o Senhor nos deu. Estamos numa época de um misticismo muito grande. O que é misticismo? Quem sabe o que é misticismo? O que é misticismo? Mistura. Mistura do quê? Palavra pura com a palavra. Mistura da lei com a graça. Essa mistura, essa visão só continua parcial. Não tem como ter uma visão íntegra no conhecimento bíblico, na leitura da palavra, na época que estamos vivendo. Se houver mistura da lei com a graça, que é o tema que iremos abordar nesta manhã, que é algo mais perigoso, que biblicamente falando, isso pode sentar na área da presente, futuro, a época presente que estamos vivendo. Isso é perigoso, e muito perigoso. Por que é perigoso? Porque quando você mistura a lei com a graça, o que é misturar a lei com a graça? Isso que é bom nós aprender, não é? Misturar a lei com a graça. A graça, ela nos coloca em primeiro plano, exclusivamente pela fé. Mas não é a fé em objetos, é a fé naquilo que nós estamos vendo, que é justamente a personificação da graça. A lei traria a justificação exclusivamente por meio das obras, que nunca chegaria ao aperfeiçoamento, porque o ser humano é falho e ele não é infalível. E a lei, ela colocou para o homem, o ser humano, um decreto infalível, como se fosse infalível. Mas para quem é falível? Falível é aquele que falha. E a lei, ela trouxe aquele decreto para mostrar para o homem e o ser humano que não é aquilo que eles estavam pensando chegar a Deus pelos seus próprios esforços. E até hoje, quando alguém quer ameaçar as pessoas religiosamente, que é que elas usam? A lei. Se não fizer, maldito, se não fizer, maldito, se não fizer, não recebe. Então isso é muito complicado referente à obra do Ministério da Cruz, que veio trazer uma integridade na palavra de uma maneira toda suficiente. Quer dizer, hoje não tem mais uma ajuda para que cheguemos a Cristo, a
sequência imediatamente da graça. Lucas capítulo 8, 45, 46, vem a declaração que precisamos aprender muito ao Senhor da glória. Graças a Ele, ao Senhor. O Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas. Lucas era médico e ele era biologista. Lucas conhecia muito bem as águas, conhecia o mar, era pesquisador do mar. Lucas. Encontraram? Lucas capítulo 8, versículos, pode ser o 45, 46, se a irmã quiser ler, pode ler para nós. 45. Isso, 46 do livro de Lucas. E disse Jesus: quem é que perguntou? E levando todos disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que ele Saiu e tudo. de tudo. E é o versículo 47 7. e 40. 47. Isso E mesmo. vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Isso, o versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ai, Isso. em paz. Agora analisa bem. Que benefício aquela mulher recebeu? Ela, segundo a lei, podia tocar em alguém? Não. Podia? Não. Porque ela possuía uma magia. E se ela tocasse em alguém, ela seria apedrejada. Sofreria a pena de morte, aquela mulher. E aí veio, ela ouvindo a palavra, veio sobre ela o quê? Estágio da fé. Começou uma fé de maneira menos e foi crescendo aquela fé. E ela, por meio da fé, tocou em Cristo, algo que não poderia ser tocado. E chegou à conclusão, como lemos, como a irmã leu, que Jesus disse: olha, de mim saiu virtude, não foi da roupa, foi de Jesus, está compreendendo? As pessoas que começam com objetos, e às vezes complica tudo a situação. Ele disse: alguém tocou na roupa, mas a virtude saiu de quem? De Jesus. E ela, por medo de ser discriminada, executada, começou a com medo. Mas a palavra foi encorajadora e também a palavra foi uma palavra de transferência. Aí quando ele disse: olha, vai em paz, a tua fé salvou. Quer dizer que qual bênção ela recebeu? Ela recebeu a bênção do desprendimento da lei e a bênção imediatamente integrada à integração na graça. Porque depois que ela fosse curada, ela ainda não podia tocar em alguém por espaço de 7 dias. Ela tinha que ficar ainda isolada. Já leram isso? Já, não é? Alguém já leu, mas outros não. Está no Código de Levítico, capítulo 15, e versículos 28 ao 30. Quando ela fosse curada, precisaria ficar 7 dias isolada da sociedade. Ao 8º dia, levar um par de pombinhos, perante o sacerdote, e o sacerdote teria que fazer sacrificar aquelas aves em prol da cura daquela mulher.
aí ela tornava curada, ou tornava decretado pelo sacerdote, ela tornaria curada e o que mais? Purificada. Curada porque estava livre da enfermidade e purificada porque ela agora estava ingressada na sociedade. Mas teria que fazer aquele sacrifício que estive comentando. E Jesus disse para ela: vai em paz, a tua fé. Cadê o sacrifício de 7 dias? Não aparece mais com o Senhor. Não tem mais. Agora, uma palavra de Cristo fala por 7 sacrifícios do Antigo Testamento. Isso é transferência. Aí já não tem mais a observação de um sacrifício de número fechado. Imediatamente, vocês estão compreendendo? Sim. Transferência. Porque esse sacrifício de 7, para complementar uma palavra, ele está no Antigo Testamento e não passou para o Novo. Mas o perigo que as pessoas trazem o Antigo Testamento para o Novo e causa esse misticismo. De Deus. Agora analise bem o que estou entendendo. Aí imediatamente ela já se tornou, recebeu 3 bênçãos. A bênção da cura, a bênção do perdão e a bênção da purificação. Quantas? 3. Quando é que a pessoa se torna purificada? Quando se torna puro de maneira que pode ter acesso às pessoas, comunicar com as pessoas, dar um abraço, pegar na mão, assim por diante, comunicar. Então isto é acesso social. E a graça, ela fala em um único acesso, ela não fala em 2. Não tem. No momento em que a pessoa é integrada na graça, ela já tem este acesso social na ação direta. Por quê? Por que na ação direta? Porque em toda a cerimônia do Antigo Testamento, elas foram cessadas. E toda a palavra, o ingresso da palavra, agora ele é ingressado em Cristo, vem de Cristo, passado por Cristo e vem por Cristo, o Senhor da glória. Por isso que é bom. Agora, quando você usa um código da lei, faça tal trajetória de sacrifício para Deus te dar algo, então a pessoa está reprovando o ministério da cruz. Que não, Jesus, eu até já li aqui nesses versículos, mas como nós estamos nessa instrução, que muitas vezes usa e não abre mão, é perigoso, porque o acréscimo da palavra, o que traz acrescentar a palavra? O perigo. E a diminuição? A diminuição tira o livro da vida, tira a salvação. E o acréscimo também, porque traz pragas acrescentadas, demonstrando que a pessoa também acrescentou a palavra. É uma realidade disso, a palavra de Deus. Da Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Os que acrescentar, o Senhor acrescenta pragas. E os que diminuírem, Deus tira o nome do livro da vida. E quando a pessoa começa a misturar a lei com graça, uma comparação aqui, um exemplo. O crente tem maldição? O crente tem maldição? O cristão tem devorador na vida? Tem alegrador? Tem? Tem? E por que coloca essa visão distorcida de um crente tem devorador? Não é uma ironia para iludir os mais simples na fé? Tem devorador?
A Bíblia diz que não tem. E como é que eu vou expulsar uma coisa que eu não tenho de mim? Não é blasfêmia contra Cristo? O Senhor da glória. Vamos analisar isto no Antigo Testamento. O devorador só sairia quando a pessoa está em Malaquias 3, 9, 10, ficar de vós, mas a palavra está no singular. E ela está no singular, porque ali o Senhor está falando através de Malaquias para quem? Vós que me roubais, vós toda Nação. singular, uma única nação. Preste atenção. Que às vezes a pessoa pendura a pessoa na lei e ela nunca se liberta da palavra. Eu quero até chegar lá, não é Malaquias, para o irmão mesmo quiser ler uma vez, sobre a lei edita para Israel até o tempo que chegasse o profeta João Batista. Daí para cá, a expressão com o povo é totalmente diferente. Por isso que nós temos que avaliar Malaquias capítulo 3, versículos 9 e 10. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Só um momento. Quem? Nação. Ou nações? Nação. Está falando com todas as nações ou com uma? O português da Bíblia, irmãos, a gramática da Bíblia Sagrada é inspirada. Não se pode transgredir, não se pode colocar um S acima, aí não tem S, tem? No final, está falando com um povo que estava detido sobre a lei, que eles estavam cometendo pecados graves e transgredindo constantemente, segundo a palavra que eles falaram lá no Monte Sinai, que faria tudo o que Deus mandou. E dali para cá, então, veio a lei, nenhuma condição que o homem não podia cumprir, mas assumiu. Aí, se eles não ofertassem no tempo determinado, se eles não dizimassem, eles se tornariam roubadores de Deus. Mas observe uma palavra e outra. Vós toda a nação. É singular. Se colocar um S, é adultério ministerial, que é o que se põe muito. Não é devorador está na sua vida, é porque se você não faz isso, é porque é aquilo. Então veja bem, isto é uma enganação para assombrar os simples. Colocar medo. Agora eu estou justificado. Então a doutrina é esta. Só que o mesmo Malaquias, depois que ele pregou para Israel, segundo a lei, era uma lei de obras. Pode ver que desde que Israel saiu do Egito como uma nação já, até o Monte Sinai haveria lei? Não. O período do Egito até 3 meses foi o tempo que eles chegaram ao pé do Monte Sinai, está lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Então, quando Israel saiu do Egito, não havia lei, havia fé. Mesmo eles ainda não estavam tão bem edificados que saíram da escravidão com aquele trauma todo na mente, mas eles saíram debaixo da nação. Por quê? Como sabemos? A graça é um favor Imerecido. Então eles precisariam viajar sem saber muito bem o caminho. Então Deus instalou a luz como guia. Ele não fez um propósito para receber esse benefício. Graça. Compreenderam agora? A noite escura, Deus instalou
colocou a claridade na nuvem. A nuvem guiava e iluminava o caminho. Eles fizeram algum propósito? Não. É o que estamos hoje. Era o cuidado de Deus para com eles. Hã? É o cuidado de Deus para com eles. Então, isso não é lei, não é lei, é graça. Compreenderam como vai funcionando o assunto, irmãos? O Mar Vermelho abriu, eles fizeram algum propósito? Não. Apenas Moisés já usando o processo café. Então isso é graça. Vocês estão compreendendo? Amém. Depois o maná veio, fizeram algum propósito? Amém. Aí veio a água da rocha. Até então, vai sendo. Isso é graça. É a mesma palavra que Deus falou com Abraão. Deus deu a Abraão tudo de graça. E Abraão só foi prosperando de graça. Agora, quando nós usamos esse código da lei, a pessoa aceita Cristo e a Bíblia diz que ele volta para a maldição, a mesmo tendo Cristo na Bíblia. Por causa do quê? E usa o código da lei para obter alguns resultados. E assim aconteceu a graça. Mas quando chegou ao pé do Monte Sinai, Deus revelou o sentimento dele para com Moisés, para que ele transmitisse ao povo. Ele chegou a dizer, Deus dizendo, em Êxodo 19, 4, o Senhor dizendo, vós teis visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos trouxe a mim, como asa de águia. Sabe que Jesus fez uma figura de linguagem sobre a águia, que é o tipo de quem? De Cristo. A águia, ela não se apavora com os vendavais da natureza. Ela é muito sábia. A águia, às vezes, ela fica depenada e por um determinado tempo ela começa a renovar novamente, mas ela fica com medo de voar. E ela ficou um pouco sem as penas e não conseguia voar. Então, o outro grupo de águia visita aquela águia que está desanimada. Por isso que Deus usa a palavra águia. E aquele grupo de águia começa a voar alto. Quando chega próximo àquela águia que está na terra, começa a passar ali, fazendo verão. E vai novamente. Na linguagem de águia, como quer dizer, olha, tenha bom ânimo, voa, o Senhor é contigo, na linguagem de águia. E ela começa a receber a visita daquelas águias e ela começa a sentir mais ânimo. Ela vai se entusiasmando, até chega um momento que ela pega coragem e voa junto com as outras águias. É o sinônimo de socorro. Cristo Jesus sempre nos aconselha. Aí o Senhor ia ter tantas coisas que refere à águia. Uma águia contra mais ou menos 3 km de altitude de altura, ela consegue ver uma pequena presa que outras aves não vê. Sinônimo de visão plena, a visão de Cristo. Por isso que a visão do Espírito Santo, ela é uma visão que está sempre em atividade, porque é semelhante à visão de Cristo, à visão de águia. E esta palavra Deus usou para falar com Moisés, transmitir a Israel. A águia também tem sinônimo de ânimo. Ela está sempre animada, é diferente das outras aves. Quando o tempo está escuro para a chuva, as aves começam a se esconder como pode. Enquanto as aves estão escondendo, como elas podem esconder, que sabe o que a águia faz? Ela toma coragem e fica por cima das nuvens. É igual o crente vitorioso, está sempre por cima das nuvens. Glória a Deus! É a realidade. E é essa ilustração que Deus usou para falar com Israel. A águia também, ela tem um preparo no corpo, chamado de
elas cansam, elas procuram algum lugar para se repousar. E a águia não, ela vai voando a altura alta. Quando ela cansa, aquela estabilidade atua na vida da águia e ela descansa enquanto voa. Glória a Deus, né? Enquanto as outras aves cansam quando voa, a águia descansa quando voa. E o crente, o cristão perseverante é assim. Quando nós não temos o conhecimento da palavra, chega um momento que cansa e desanima. E fica desanimado, porque a pesquisa mostra, já falei isso aqui, mais de 90% de perda de crentes. É muita coisa. Porque voa e cansa. Agora o perseverante vem a luta e ele voa no sentido espiritual e vai descansando na esperança. Mas essas promessas foram feitas no período do quê? Da lei ou da graça? Da graça. Aí Israel troca a graça pela lei, troca o possível para o impossível, chegar a Deus. E hoje nós estamos com essa dificuldade. E não é pouco não. Essa dificuldade é uma transferência direta para a personificação da graça. Você crê no processo da graça, como a graça manda. Vamos ver aí, mano, no Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, 8, referente ao que estamos ensinados por Cristo na Bíblia, a palavra de Deus. É uma personificação da graça. 7. Isso, se não quiser ler. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, que busca encontra, e ao que bate se abre. Sem sacrifício. Entendeu? Sim. Sem Sacrifício. de número fechado. Vou fazer um sacrifício de tal dia para Deus me dar isso, mas só que isso chama presunção maligna. Olha o perigo que causa. Esses sacrifícios que a pessoa propõe para obter um resultado. Jesus está referindo: pedi e dá-se-vos, buscar e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á, porque o que bate, abre-se. Porque o último sacrifício foi de Jesus na cruz. O último sacrifício foi de Jesus fez na cruz. Ali encerrou tudo, irmãos. Encerrou tudo. O sacrifício de Cristo lá na cruz. Agora você vai pedir. Não encontra no Novo Testamento uma vez sequer, Deus mandando fazer sacrifício para receber algo. O único sacrifício que a Bíblia manda nós fazer é o sacrifício de confraternizar, amar e louvar. E isso sim, este é o sacrifício que a palavra de Deus nos fala. Aí Cristo está até referindo. Por quê? Nós vamos determinar o que queremos ou o Senhor que determina o que precisamos? Vamos lá. Nós determinamos o que queremos, eu determino. Ele usa um versículo invertido, ele faz um pregador de ocultismo pregando para Jó e aplica como se fosse a verdade. É Deus que determina o que nós precisamos. Ele sabe. No capítulo 6 do livro de Mateus, dos versículos 7 e 8, ele diz assim: quando oreis, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Porque o vosso Pai que está nos céus sabe do que vós precisa antes de pedir. Não é o determinismo, é a submissão de Deus. Aí nós oramos com a personificação da graça do Senhor, da glória. É uma realidade. Pedir, dá-se-vos, mas a palavra tem um texto
Temos textos e os contextos. Os contextos da palavra é para concluir a maneira que nós devemos pedir. O que é um contexto? Está em João, capítulo 5, verso 14 da sua epístola. Vamos analisar bem o que diz a palavra de Deus. As irmãs estão compreendendo? O irmão também, os irmãos estão? Conhecereis a verdade? Mas é a verdade mesmo da palavra que vem nos facilitar a entrada para a glória. Verso 14, pode ler, se não quiser. E esta é a confiança que nos tem, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isto é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo A vontade dele. ele nos ouvirá. Exatamente. Por que devemos pedir segundo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, é revelada a nós. A vontade de Deus é que oremos uns pelos outros. A vontade de Deus é que amemos uns aos outros. A vontade de Deus é que nós temos a reverência com a sua palavra em primeiro lugar. É a vontade dele. Mas se você usar versículos invertidos, você pode entrar nessa doutrina chamada doutrina neopentecostal, que vem causando mais confusão do que edificação. Essa palavra. Agora, a lei, ela parou no ministério de quem? De João Batista. Nós já tivemos um comentário nas outras vezes sobre o envio do profeta Elias. Lembra, irmãos? Se as irmãs não lembram, eu vou fazer uma revisão. No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O mesmo Malaquias que pregou a maldição para Israel, se não primeiramente fizesse as cobras, mas o profeta de uma mente bem aberta referente à lei e à graça entre épocas e épocas, aí ele já trouxe uma profecia futura na época referente à personificação da graça de Deus. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e ao coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quanto lá na lei a maldição via quando não fazia obra, na terra a maldição vem quando alguém não aceita Cristo. Mudou totalmente o perfil. Agora, se você dizima, porque você é Abençoado. respondam aí. Abençoado. Oferta porque é Abençoado. devorador foi excluído. Agora, em lugar da pessoa ser amaldiçoada por obras, agora ela é abençoada por fé em Cristo. Para que a conversão, vocês estão bem compreendendo? Então, hoje barreu a oportunidade do devorador, migrador, porque a cruz de Cristo, como o irmão citou, todos os sacrifícios, toda a potencial resumiu na cruz de Cristo, o Senhor da glória. Quando João Batista veio, Deus deu ele a mesma virtude que tinha dado a Elias, aí no capítulo 1 de Lucas, como já tem mais tempo, versículo 17, a irmã pode até ler para nós sobre o cumprimento das profecias. Então aí está totalmente desmisturando a lei com a graça.
E é o que nós precisamos ter esse conhecimento para sentir o quê? Libertos dessa palavra. É lindo quem está compreendendo. Pode ler aí, irmão, se quiser, Lucas capítulo 1, versículo 17, o irmão também. E aí irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí já vê as profecias sobre João Batista e a finalidade que ele viria trazer ao povo, o deslocamento totalmente da lei. Aí não se fala mais de fazer obra para expulsar a maldição, mas de receber a graça para que faça a obra como bendito, a fim de converter o coração dos pais aos filhos, filhos dos pais. Hoje nós estamos nesta profecia, não estamos? Analise bem, quando Malaquias profetizou que viria João Batista, na virtude de Elias, como já temos esclarecimento, em várias partes da Bíblia, aí houve a mesma profecia de segurança. Agora analise bem, quando João Batista começou a preparar o povo, deslocando da visão da lei, colocando na plenitude da graça, não sei se os irmãos sabem, mas as primeiras palavras que João Batista usou foi Arrepender. Arrepender. Até não precisa ler, porque nós sabemos, está no capítulo 3 de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o Evangelho do arrependimento. Porque dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é maldição. O arrependimento faz dá o direito do reino de Deus entrar dentro dos nossos corações. Olha que coisa boa como servir a Deus, ou não? Estão compreendendo? Aí alguém que perguntou lá em Lucas capítulo 1, versículos 14, na sequência, alguém perguntou, alguns perguntaram, e nós o que faremos? E ele disse, olha, quem tiver 2 túnicas, divide com o seu próximo. Aí já vai o amor de 50% para o próximo, não é 10%. É o amor por necessidade, não por obrigação. Você vê que é totalmente diferente. Aí o irmão Batista continuou, e quem tiver alimentos, faça o mesmo. É uma vida de reflexão, observação. A pessoa está necessitada, se é necessitada não por abuso, mas comprovadamente, então você não vai jogar 10% para ela, vai jogar quanto? 50%. Pelo amor, e é pela fé. Os que podem fazer isso é o contrário, porque as pessoas limitam a palavra. É preciso ensinamento na igreja, porque o ensinamento, ele liberta a pessoa. E a ameaça pela lei escraviza a pessoa que já estava escravizada. É uma realidade nessa palavra. Agora, no Evangelho de Mateus, na graça, o que é que o Senhor pede? Ele pede sacrifício? Vamos ver o versículo 7, capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Para que nós ficamos cada momento a mais libertos da palavra de Deus. Irmãos, hoje a situação é assim. Apareceu um problema, a pessoa já pensa no sacrifício em tantos dias. É a lentidão mental. Às vezes Deus, você precisa pedir agora e você está precisando do livramento urgente. Não. Mateus 12, 7. Isso. O irmão pode ler para nós. Mas se vós subir e desces, o que significa misericórdia? Quero que não sacrifique, não condenareis os inocentes,
sábado, para a lei tradicional, é melhor morrer de fome do que comer no sábado. Veja bem onde estava a visão do religioso. Eles são assim, é terrível. Aí Jesus falou, mas nem sabe o que significa. Eu não vim impor uma regra, vindo lá da lei, eu inocentei. Eu não quero sacrifício, o Senhor dizendo, é versículo-chave. Eu quero o quê? A curta e a misericórdia. Mas a teimosia religiosa, ela continua na mesma visão, porque aparece muito, né? Se ameaçar os que mais sim, fica com medo. E esse medo leva a pessoa a comprar o direito de cidadão cristão, quando que quem comprou esse direito foi Jesus. Comprou esse direito e nos deu, sim ou não? Direito de cidadãos cristãos. Nós vamos encerrar com a leitura de João 10:30, ou não, 19:30, o Evangelho de João. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. É linda a libertação. Conhecereis a verdade, 32, né? E a verdade nos libertará. O Evangelho de João 19, versículo 30. Estamos encerrando, como sempre, esse horário. Quem encontrar primeiro já pode ler. E quando Jesus tomou vinagre e está consumado, inclina a cabeça e negou. Isso. Lucas e Mateus expressa que ele não tomou vinagre, mas aí está escrito que ele tomou, mas também não fez efeito. Porque aquele vinagre era para deixar Jesus pirado e não resumir a obra da cruz. Todos que tomavam vinagre com mirra e fel, tomavam tóxico, era uma droga que imediatamente os crucificados morriam loucos, confundindo coisa com coisa. Só que para Jesus, se ele tomou ou se não tomou, não fez efeito nenhum. Ele falou a palavra exata. Ele disse, está tudo consumado. Ele diz, está tudo pago. Exatamente. E no grego, quer dizer, telestai. Está tudo pago. Está tudo realizado em mim. Só nele. Tudo. Aí entra o processo de a visão somente por meio da fé e a respeito de uma firmeza salvífica. Firmeza, porque a consumação da cruz, ela não veio trazer confusão, mas veio trazer esperança. Por isso que ele está tudo pago. Você precisa de algo, o que é que Deus vai fazer? Ele vai dar. A irmã deu, pedir, dá, se usar para o irmão, assim por diante. Quando precisamos de algo, o que ele vai fazer? Nos dá. Ele investe. Ele não negocia conosco. Se você fizer isso, eu darei aquilo. Ele não aceita suborno. Ele é puro, Senhor da glória. Só que a ganância religiosa tem invadido esta área de uma maneira espantosa. E não é não, porque a salvação ela tem um projeto, tem uma firmeza plena, você tem já aquele fruto do Espírito, ter comunhão uns com os outros. E também contentar com aquilo que já tem. Quem fala isso está falando. Tem dois tipos de piedades, dois tipos de a verdadeira e a falsa. Quer ver? Vamos só resumir esse último aqui, nós já vamos terminar. No livro de Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, já diretamente no assunto. Timóteo, 1 Timóteo 6, avaliando as dois tipos de piedades, uma falsa e outra verdadeira, uma gananciosa e a outra moderada.
7 e 8. 7, 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos separar ele. Tem, porém, sustento, e com que nós vivos estejamos com isso contentes. Isso. E o versículo 7, a irmã bota o 7. 7. É. Porque nada trouxemos É para o 7, ele. né? É o versículo 6, 7 e 8. Mas Até o 9. e qual capítulo? 6 de 1 Timóteo. 6? É. Ah, o 6 eu não li. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Contentamento. Aí continua dizendo, porque Nada trouxemos. é grande a piedade, mas com contentamento. Agora, o homem que está em extrema corrupção fala de piedade, mas nega o valor dela. Está em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 6. Falando de piedade, mas negando a eficácia dela por causa da presunção ou da pessoa que é predestinado ao erro. Nossa, que conselho. Agora aí ele está falando que a piedade é proveitosa com contentamento. O que é o contentamento? O que a irmã acabou de ler. Nada trouxemos deste mundo, nada levaremos, temos o alimento. Se temos riqueza também, graças a Deus. Se temos uma vida mais humilde também, graças a Deus. Mas o versículo 11, 10 e 11 diz que os que querem usar a piedade, usando a expressão piedosa para ficar ricos, vai para onde? No 9 e o 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submetem os pobres na perdição É a riqueza adquirida pela falsa piedade. Até muda a voz, até chora. Nem todo choro é verdade, porque tem uns que é choro de emoção, outros é o choro do Espírito Santo, outros não é choro por temperamento, melancólico. E aí a gente vê isso hoje numa situação grave. E Deus continua nos abençoando, não vamos prosseguir, mas precisamos ser despertados dos preceitos da lei, compreender o efeito da graça ou não? Sim. Faça aí, porque Deus te traz, eu já ouvi pessoas dizendo, né? Traz o seu touro, traz o seu boi gordo, já ouviu? Isso aí se usa muito, né? Traz o seu Isaac só para manipular a mente das pessoas. E eles continuam ricos. Isso é uma doutrina de maçonaria disfarçada. A mulher catava a van escolar que ela trabalhava, doava o risquinho, Deus ia abençoar, abençoando, e o marido separou e falou. Aí o juiz era do projeto, o juiz falou: quando você fez isso, você não vai ter metade do seu ordenamento. Porque você fez uma coisa que não existia na Bíblia. E a Bíblia chama de doutrina gananciosa, cães gulosos. Os cães ficarão de fora. Os cães ficarão de fora. As pessoas que confiam nessas ironias, elas ficam muito autoconfiantes. Daí a pouco resume numa discórdia total. Vamos agradecer a Deus por estar lá. Até na outra sexta, querendo Deus. Vamos continuando, não é? O irmão responsável pediu para fazer esse trabalho de quinta cedo e é indispensável para nós. É uma realidade do seu trabalho. Deus me falou que você tem que fazer uma campanha em 3 dias. É mentira, porque a Bíblia não manda. Se a Bíblia não manda, você tem que fazer uma campanha de quantos dias? Sabe quantos? No dia que aceitou Cristo, todos eles. É somente uma campanha
de perseverança.